Lentulus, Bievolk, juntos na jornada do Alta Performance. Já falamos de alguns tipos de medo, né? Algumas características, medos e suas características. Já falamos do medo original, aquele medo básico. E também tem o medo derivado. Mas vamos para a nossa vinheta. O medo original, como já falamos, né, é aquele medo, o medo simples, o medo na sua mais pura essência, o medo clássico, o medo claro, o medo como ele é, talvez o medo, eu gostaria de dizer o medo enquanto instinto, o medo interno, aquele medo, talvez aquele medo que você sinta ele quando nós até brincamos, né? Aquele medo que eu sinto na alma, aquele medo que vem impulsionado de dentro, que eu sinto no meu corpo, eu sinto na pele, né? Talvez seja o nosso medo biológico, esse vamos chamar ele de medo original. Porém, há um medo importante, que é um medo derivado. O medo derivado, ele é um medo oriundo da sociedade, é um medo que deriva, né, do nosso aprender, é um medo que ele vem basicamente do nosso convívio na sociedade, aquele medo que nós vamos sentindo através de uma percepção social, tá? Entre algumas coisas, né, a própria insegurança, essa percepção que nós temos de insegurança, quando escolhemos, temos aversão a fazer um caminho mais longo para irmos para casa, quando temos uma determinada aversão de escolhermos andar por uma rua mais escura, ou uma aversão ou uma situação de desconforto, ir, por exemplo, num centro de uma grande cidade, uma grande metrópole, aos finais de semana, por aquelas ruas estarem desertas, ou por determinadas características, você tem essa sensação de insegurança, né? Então, o medo, né, trazido por essa sensação de insegurança. Outra característica, né, desse medo derivado é a vulnerabilidade, quando você se sente mais vulnerável, né? Então, por conta desse medo derivado, isso lhe causa uma vulnerabilidade. Então você se sente mais vulnerável sobre determinadas características. Uma das vulnerabilidades que pode acontecer desse medo derivado é dentro das próprias organizações, quando você sente que você pode estar vulnerável a determinadas emoções, quando você se sente vulnerável a determinadas situações dentro do próprio ambiente de trabalho, vulnerável a determinadas características que vão acontecer dentro do seu negócio, dentro do produto que você atua, você sente uma certa vulnerabilidade, né? Então, essa característica do medo derivado, ele normalmente traz essas duas variáveis, né? A insegurança e a sensação de vulnerabilidade, que você sente um tanto quanto mais vulnerável em detrimento a determinadas coisas, né? Importante da gente dizer isso, porque esses dois eventos, eles são mais percebidos, né, a partir dessa nossa convivência, né, e da percepção do nosso medo em relação ao convívio e ao ambiente social, né? Então, a partir do momento que você tem uma visão mais alargada social, que você tem um entendimento melhor do ambiente social e do ambiente que você atua, você tem uma percepção maior dessa insegurança e uma percepção maior dessa vulnerabilidade. E como que você usa disso, né? Como é que você lida com isso? Uma das características positivas e negativas, né, é a rotina. Você pode ter uma rotina positiva e uma rotina negativa. A rotina negativa é quando você entra num ciclo, né, vicioso, né, dessa vulnerabilidade e dessa incerteza. Que quer dizer o quê? Que você percebe, ou melhor dizendo, você não percebe essa incerteza, essa vulnerabilidade,
e você começa a ampliar cada vez mais o seu medo e a sua insegurança, né? Vamos dar um exemplo de cada vez mais você aumenta a segurança na sua casa, você coloca câmeras, você usa um carro blindado, você evita determinados caminhos, determinados horários, determinados lugares, ou seja, você cada vez mais se sente mais vulnerável, mais vulnerável, mais vulnerável, e você se blinda, se blinda, se blinda, se blinda, né? Então isso você está indo nesse ciclo negativo, né? Quando você começa a utilizar sua flexibilidade cognitiva, e quando você começa a ter uma compreensão melhor desse seu medo e do que está acontecendo, e você está percebendo por conta que você está se permitindo ficar mais vulnerável, porque você está deixando o seu medo ser maior do que isso, você começa a inverter essa situação, você começa a mudar a sua rotina, para que o seu medo não domine a sua rotina, para que o seu medo não domine o seu ambiente. Então, o que acontece? A sua vulnerabilidade ela está acontecendo por causa do seu grau de incerteza. Então você começa a aumentar o seu grau de incerteza, o seu grau de informação, o seu grau de aprendizagem, para que você não caia nessa vulnerabilidade, né? Para que você não tenha esse medo derivado, né? Porque você deve estar ouvindo, ou percebendo muitas informações negativas, e isso está te causando esse medo derivado. Uma outra expressão também que é muito importante, muito relevante quando nós estudamos o medo, é o medo líquido, né? Ele está muito próximo à ubiquidade também, né? Existe um conceito chamado sociedade líquida, né? E o medo líquido também passa exatamente nesse lugar chamado sociedade líquida. Por que medo líquido, né? Pela própria característica, devido ao medo, está em todos os lugares, né? Devido ao medo, ele se conectar está nos mais simples ambientes e das mais situações mais simples diárias, né? Então o medo líquido ele vai passar por situações. Será que eu consigo garantir o sustento da minha família? Será que eu consigo manter o status que eu tenho hoje? Será que eu consigo manter a situação que eu tenho? Então o meu medo começa a passar por todas as coisas, né? Será que eu consigo manter a integridade que eu tenho, a imagem que eu tenho, a situação que eu tenho? Então o meu medo ele começa a ser um medo, eu começo a ter um medo sobre outras coisas, né? Medo sobre o meu filho, medo sobre minha mulher, medo sobre meus amigos, medo em relação ao meu carro, medo em relação à minha casa. Então esse meu medo ele começa a ter várias interfaces, né? Então várias coisas que até então eu não percebia como medo, né? Eu começo a ter medo e eu mudo o nome, né? De vez eu chamar de medo eu vou chamar de preocupação, né? Porque talvez seja uma palavra que me dê mais conforto, né? Então eu não tenho medo, eu estou preocupado em não conseguir manter a minha situação financeira, estou preocupado em não atender as necessidades da minha organização. Então eu prefiro usar essa palavra do que usar a palavra eu tenho medo de, né? E o medo, normalmente, o medo líquido, ele também passa pelo mesmo conceito da incerteza e da vulnerabilidade, né? Então não é distante desse conceito. Então, basicamente, essa preocupação, né, do medo líquido, ele está entranhado ou conectado em todas as interfaces, em todos os contextos, tanto sociais quanto organizacional. Você passa a ter medo de todas as variáveis sociais, até no trânsito, o motoboy que passa, o rapaz que fica no farol, a menina que fica no farol, o rapaz do carro ao lado. Então todas essas características de medo, nesse medo líquido, por isso que é líquido, né? Um medo que está conectado em todos os lugares, uma coisa que está líquida ali em volta de você. Mas assim como esse medo líquido ele vai estar também associado a uma alteração da bolsa, né? A uma alteração de câmbio, uma alteração de mercado, a uma mudança de cenário econômico, a um impacto de um produto no mercado. E como lidar com todas essas variáveis, né? Como lidar com tudo isso? Mais uma vez, né, eu chamo a atenção para a flexibilidade cognitiva, que sempre é a base da incerteza e da vulnerabilidade. É o quanto você conhece, né, o quanto você busca de informações. Porque no caso o medo, na incerteza e na vulnerabilidade, é o quanto você
nós falamos de relação com o medo. É o quanto você permite um relacionamento com o medo. Se você permite um relacionamento com o medo se relaciona com você. Se você permite uma relação com o medo, você vai ter uma relação com ele de conhecê-lo. Então você vai olhar para aquele medo sobre uma outra perspectiva. Você vai colocar ele sobre a mesa e começar a visitá-lo sobre outras áreas. Tentar compreender um pouco melhor qual é a origem dele, especificamente aquele medo, né? Especificamente aquela situação, aquele contexto que está se pondo ali. E a partir dessa variável, a partir desse contexto, você começa a compreender um pouco melhor o que está passando por ali e por que você está tendo medo daquele cenário, por que você está tendo medo daquele contexto. Então é meio que você começa a ser um auto-coach. Você começa a fazer perguntas a você mesmo, né? Assim como lá atrás, quando você fez um dos primeiros exercícios que eu pedi para você fazer, que foi o quem sou eu. O quem sou eu, com certeza, uma das palavras maiores que se destacou para você com absoluta certeza foi o medo. Uma das palavras muito grande que você, quando começou a arrancar suas cascas do que você é feito, né, quando você tirou uma casca, você soltou uma casca dizendo, eu sou feito de medos. Né? Então, quando você tirou medos, com certeza foi em algum momento, se ela foi muito fina, se ela foi muito grossa, ela existiu, e na hora que você foi avaliar, você viu que o medo ele era muito importante para você, porque o medo é muito importante para nós. Então agora você compreendendo em complexidade, né, e o medo ele não se fecha, por isso que é importante olhar para ele em complexidade, ele não tem uma fronteira, ele não tem um limite. Né? O medo eu tenho que entendê-lo na sua completude, eu não tenho que entendê-lo no seu limite, ele não tem uma borda. Né? Então o medo ele não vai ter uma forma específica. Então agora cada vez que o meu medo aparecer, eu vou estudar ele sobre uma nova perspectiva, vou ter um entendimento por ele sobre uma nova perspectiva. Então a minha relação com o medo se dá exatamente sobre essa perspectiva. Então quando eu falar tanto do medo original, né, ou do medo derivado, ou do medo líquido, né, dessas expressões ou desses contextos, né, que eu sei que o medo original é o medo instintivo, que o medo derivado, né, o medo que vem da sociedade, e o medo líquido, esse medo contextualizado, né, esse medo que vai estar em todos os contextos, em todos os cenários, né, em todas as situações, esse medo infinitamente alargado, que todas as pessoas irão vê-lo em todos os lugares, é um medo que eu tenho que também aprender a lidar com ele, que ele vai estar inerente nos meus negócios. E muitas vezes as pessoas, no medo delas, elas irão naturalmente me contaminar com o medo delas. Isso é uma característica muito natural, porque no ambiente de trabalho eu me sinto muitas vezes contaminado pelas pessoas. É uma característica natural, né? No clamor das situações ali, nas discussões, nas reuniões, no falar das pessoas, eu me envolvo com aquele ambiente e automaticamente eu acabo sendo contaminado, assim como eu contamino as pessoas das minhas emoções. As emoções dela vão me contaminar e eu vou contaminá-las com as minhas emoções. Mas eu agora tenho essa observação, eu tenho este olhar, né, e tendo este olhar eu vou perceber que o que ela está me contaminando é com o medo dela, e eu vou, porque ela está trazendo o medo, ou um medo derivado, ou um medo original, ou um medo líquido para mim, e eu vou observar isso de um outro lugar e vou saber lidar com esse medo. Então eu poderia colocar esse medo dela em um local para a gente discutir junto, né, aquele medo, ou trazer aquele medo a uma nova compreensão. Por que trazer todas essas palavras? Né? O importante de trazer todas essas palavras é o que uma autora, né, que eu já citei para vocês, no box de flexibilidade cognitiva, né, que é a culpada, né, do estudo da resiliência, que é talvez a maior contribuição, né, de Denise Rousseau, né, socióloga, é que Denise Rousseau, uma das principais contribuições da academia, é que Denise Rousseau ela traz um conceito relevante, que é que tudo aquilo que você nomeia, você se apropria. Então, a partir do momento que você entende, né, que você dá um nome para aquilo, você se apropria daquilo. Né? Então, a partir do momento que você percebe que aquilo que está sendo dito é um medo, né, você fala, nossa, o que está sendo falado aqui é medo. Você imediatamente compreende, fica claro na sua mente, você sabe lidar. Quando é um assunto que ele não é claro e você não sabe o que está sendo dito, você não sabe qual ferramenta utilizar.
Então, a partir de agora, você sabe quais ferramentas você usar, porque você vai ter maior entendimento sobre quando é um medo líquido, né? Quando é um medo derivado e quando é um medo original, tanto seu quanto de outras pessoas. Ok? Até o próximo bloco.